isso aí, pessoal. Na continuação da discussão da aula passada, vou continuar hoje com o estabelecimento de regras de Feynman. Vou tentar fazer alguma coisa naquele caso geral que a gente estava trabalhando, discutir um pouco mais sobre aquele caso geral, estabelecer um procedimento sistemático para calcular uma expansão diagramática de uma função de n pontos e discutir como fazer a passagem das regras de Feynman no espaço de posições para o espaço de Fourier, que no final das contas é o que interessa para a gente vai sempre fazer as contas no espaço de momento. E, por fim, eu pretendo abordar um pouquinho o exemplo do modelo lambda Φ4, só para trazer a discussão um ponto um pouco mais palpável. Então, só para relembrar os resultados da aula passada, na aula passada a gente partiu de um funcional gerador e a gente conseguiu demonstrar um resultado importante, que era a função de Green de n pontos de uma teoria interagente, ela pode ser obtida a partir de um valor esperado no vácuo de uma teoria livre. E a expressão que relacionava a função de Green com uma teoria interagente com esse valor esperado no vácuo de uma teoria livre era uma expressão dessa forma. Valor esperado no vácuo de φ1 até φn. Era o valor esperado no vácuo desse produto temporalmente ordenado. A exponencial da ação de interação e esse valor esperado no vácuo, um vácuo associado com a teoria livre. Okay? Isso daqui dividido pelo valor esperado no vácuo da exponencial da ação de interação, a parte interagente da teoria. Isso daqui também tomado com relação ao vácuo da teoria livre. Essa expressão é interessante porque o teorema de Wick diz para a gente como calcular uma função de Green de n pontos no caso de uma teoria livre. A gente sabe resolver uma função de Green de n pontos para qualquer valor de n no caso de uma teoria livre. Só para relembrar, o teorema de Wick ele coloca para a gente que a função de Green de n pontos, continuando aquela notação da aula passada, φ1 significa φ de x1, φ2, φ de x2 e assim por diante. φ1 até φn. Esse valor esperado no vácuo de uma teoria livre pode ser escrito como sendo o valor esperado no vácuo φ1, φ2 para a teoria livre até o valor esperado no vácuo de n-1 n, essas funções de 2 pontos, isso daqui mais permutações, todas as permutações possíveis. Isso daqui tomar é válido para n par e para n ímpar isso daqui é igual a zero. Esses valores,
essas funções de dois pontos, elas podem ser resolvidas em termos daquele operador quadrático que aparece na ação livre. Se você tem uma ação, a parte livre da ação é escrita da forma V4x, V4y, meio de campo, um certo operador, x menos y, e o campo no ponto y. Aqui pensando nesse operador, sendo um operador diferencial e com uma delta de Dirac para transformar esse termo num termo local, uma função de Green de dois pontos, ela é essencialmente, na teoria livre, é essencialmente o inverso desse operador. É I vezes o inverso desse operador, que aparece no setor quadrático, no chamado operador de Ohm. Assumindo que existe essa inversa. Tá? Esse resultado possui uma representação diagramática para cada termo do tipo I, K-1, pensar aqui, K-1 de XI, XJ, um termo desse tipo a gente denotou por XI, um pontinho, uma linha conectando até um outro ponto que carrega o XJ. Tá ok? De forma que essa expressão, no caso de n par, no caso em que o n é um número par, uma função de Green de n pontos, pode ser escrita em termos desses diagramas. A gente tem um diagrama, a gente tem aqui o primeiro termo seria algo do tipo x1 indo até x2, outros termos, né, x2, x3, assim por diante, x3, x4, assim por diante, até um certo xn menos 1, então xn mais todas as permutações. Ok? Isso daqui pensando no caso em que o n é um número par. Esse é o vácuo, né? Oi? Isso no vácuo não, na teoria livre. Valor de caráter no vácuo, uma teoria livre. Isso. Bom, isso daqui tudo vale para uma teoria livre. No entanto, o nosso interesse é lidar com funções de Green associadas com teorias interagentes, onde a ação inclui um setor de interação. Lembrando que a ação completa da teoria, ela envolve um termo do tipo ação da teoria livre, associada à teoria livre, onde é uma forma quadrática, mais um termo de interação, que essencialmente vai ser escrito em termos de polinômios do seu campo. Deixa eu só lembrar a notação que usou. Bom, a fim de resolver esse tipo de situação, a gente apelou para a teoria de perturbação. A ideia seria assumir que a ação interagente ela é pequena comparada com, ela tem uma magnitude pequena comparada com o setor da teoria livre, de forma que a gente pode expandir isso daqui em uma série de potências da ação de interação e então resolver ordem a ordem dessa série perturbativa. A ideia também é assumir que isso é pequeno o suficiente, de tal forma que eu posso truncar a minha série numa dada ordem e então desprezar os termos anteriores, os termos que viriam na
a sequência sem perder muita informação física. Trabalhando aqui com essa ação, com essa expressão, trabalhando primeiro com o numerador dessa expressão para uma função de n pontos. A gente concluiu que esse objeto, o valor esperado no vácuo desse produto de campos do exponencial da ação pode ser escrito em termos, expandindo em termos de uma série de potências para a ação de interação, pode ser escrito dessa forma. Esse primeiro termo, seria o primeiro termo da série. Mais primeiro termo perturbativo, mais segundo termo da série perturbativa, e assim sucessivamente, termos de ordem cúbica e assim sucessivamente. Tá bom? Então a ideia é trabalhar com essa expansão para a minha função de Green de n pontos, quer dizer, para o numerador dessa expressão que descreve a função de Green de n pontos, e trabalhar ordem a ordem. Esse primeiro termo ele já está resolvido. O teorema de Wick já nos diz como resolver isso daqui no caso. Isso daqui é essencialmente a função de Green de uma teoria líquida. Então a gente não precisa se preocupar com ele. O problema é calculado do segundo termo em diante. De forma geral, a ação de interação ela pode ser escrita dessa forma, pensando na ação de interação como sendo um objeto que depende polinomialmente dos campos. Eu posso escrever essa expressão. Estou colocando esse fator i só por conveniência, já discuti isso na aula passada. E eu tenho uma expansão do tipo uma integral em dx1, dx2, dx3. A partir daqui eu estou assumindo esse elemento de integração, só para relembrar a notação da aula passada. Esse dx1, dx2, dx3, cada um deles significa o dx4, 1, dx4, 2, dx4, 3. Ele sabe que está em par dimensional e vou ficar escrevendo d4. Bom, isso daqui vezes uma certa função que vou colocar um rótulo G3, vai depender das variáveis x1, x2, x3, vezes um produto dos campos x1, x2, x3, mais um termo do tipo dx1, dx2, dx3. Eu acho que eu tinha colocado um fator. Não coloquei nada. dx1, dx2, dx3. G4. dx4. G4 de x1, x2, x3, x4 e produto dos campos x1, x2, x3, x4 mais essa expansão segue até um certo valor máximo de potência. Uma pergunta. É que quando você fala de ordenamento temporal, aquele ordenamento normal já está incluído ou não? Dois pontos que você falou. Isso daqui, esse lado direito da equação basicamente relaciona o ordenamento temporal com o ordenamento normal. O normal já está implícito. Já está. Nos campos. Não. Ordenamento temporal só. Ordenamento temporal.
ainda tem uns termos infinitos que depois tem que tirar, né? Aí desde o ordenamento normal tira daqueles infinitos que vem do... O normal você subtrai o valor do vácuo, então ainda não fez. Não, espera aí, deixa eu só pensar. Acho que na contagem funcional não tem isso. Na verdade, Aquela divisão que você está fazendo... Já tá, quando bota 1 sobre n, você já está dando conta, talvez, desses fatores. Porque o que vai acontecer é as divisões. O denominador vai subtrair todos aqueles gráficos de bolha de vácuo. Então o ordenamento normal está por conta do denominador. Fica por conta do denominador. Bom, isso daqui vai até uma certa ordem de potência, determinada pela potência, pelo grau do polinômio da minha ação de interação. Observe que eu estou começando aqui de um termo cúbico, porque termo quadrático entraria no setor da teoria livre, né? No setor quadrático da teoria. Esses coeficientes, eles podem ser escritos em termos da ação de interação. Eu acho que eu devo ter cometido um erro na aula passada, que na verdade esses coeficientes seriam... Eu acho que eu não coloquei 1 sobre n fatorial, sobre k fatorial. O GK de x1 até xn pode ser escrito como sendo I. Eu acho que eu não coloquei, tenho certeza que eu não coloquei na aula passada, mas eu acho que tem que ter um I sobre k fatorial nessa expressão. Ok? Até xk, né? Até xk, isso. XK. X1 D XK. Ok? Essas funções que aparecem aqui, elas podem envolver tanto operadores diferenciais, quanto funções delta, distribuições delta e objetos desse tipo. Por uma questão de localidade da teoria. Fio do aparecer, né? Oi? Fio do aparecer. Fio no zero. Obrigado. Fio do zero. Eu acho que realmente deve ter esse 1 sobre K aqui. Eu não coloquei na aula passada. Não coloquei porque não está nas minhas notas também. Mas Eu já assisti, você lembrou disso. Por uma questão de localidade, esse G de K, ele pode ser escrito dessa forma: G de K de x1 até xn pode ser escrito como sendo um certo G-til de K de x1 até xn. Eu tenho uma integral que pode ser escrito como uma integral em dy, onde é um ponto novo que eu estou colocando, uma variável de integração que eu estou colocando, g de x1 xn até xk, delta de x1 menos y até delta de xk menos y. De forma que esse jeitinho não envolva nenhuma delta de Dirac. Ok? Além disso, só renomeando os objetos, esse objeto todo aqui, esse g vezes esse produto de deltas sem a integral, eu vou chamar de um g, bom, aqui tem um rótulo acompanhando, gk, vou chamar de vk x1 xk e um ponto y. No argumento y também. Esse tipo de objeto vai ser inserido aqui nessa expansão, de forma que
esse termo I vezes a ação, I vezes a ação de interação, vai envolver agora uma integral dy, dx1, dx2, dx3, v, k de V3, de x1, x3, x2, x3, y, aquele produto de campos, e assim por diante. Tá ok? Só ali eu acho que é x1, xk, né? Só para acompanhar a escolha da tua letra, né? Aqui? Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo da equação. G de x1, xk. É isso que está escrito. Não, do lado esquerdo. Do Aqui. É, só Obrigado, a letra obrigado. toda. Não, tá certo. Tá, isso. G de x1, xk. Bom, e aqui continua essa expansão com V4, V5 e assim por diante. Isso daqui agora pode ser, essa expansão pode ser utilizada nesse tipo de equação, nesse tipo de termo calcular. Vamos pegar, por exemplo, o termo de primeira ordem na nossa expansão. Um termo desse tipo pode ser escrito usando essa equação aqui em cima, φ1 até φn de I ação de interação, esse valor esperado no vácuo pode ser escrito agora em termos, expandido em termos dessa convenção nossa para a ação de interação, e eu vou obter um resultado desse tipo. Valor esperado no vácuo. Integral dy, dx1, dx2, dx3, vezes esse objeto aqui, V3, V3, x1, x2, x3, y, valor esperado no vácuo do produto temporalmente ordenado de φ1 até φn, aqui φ1 de y, φ1 de x1 até φ de xn. Para não confundir, eu vou reescrever aqui como x', aqui eu vou escrever como filinha, como sendo φ de x1' e assim por diante. E agora aqui viria, vem φ1', φ2', φ3', e fecha esse valor esperado no vácuo. Mais a continuação dessa expansão aqui para a ação de interação. Eu não entendi aquele jetinho que você definiu. O que é a razão para isso? Só para separar a dependência da delta. Só para separar a delta. A questão é, se você fizer alguns exemplos, pega alguma ação de interação. Deixa eu Φ4 que você deu. Pega o Φ4, por exemplo. Você vai ver que esse termo, se você escrever dessa forma, em termos dessa definição do G de K, você vai ter uma dependência em deltas ali. É uma questão de localidade, para todos os campos estarem no mesmo ponto na ação de interação. E aqui é só para deixar em evidência a dependência da delta. Okay? E acrescentar essa integral aqui que acaba sendo importante para estabelecer as regras de Feynman, convergência não vértice. Ok? O ponto todo aqui é que com essas manipulações, daqui ainda é a revisão da aula passada, com essas manipulações, nós conseguimos escrever. Bom, isso daqui eu fiz para esse primeiro termo da nossa expansão do numerador. Se vale para o numerador, isso pode ser
levado diretamente para o denominador, porque esse denominador aqui no fundo é o numerador com n igual a zero, tá ok? E, bom, vocês podem se convencer que os outros termos vão acabar tendo o mesmo tipo de padrão aqui. Vai ser uma expansão um pouco mais complicada para envolver produtos desses v de x1, x2, x3, d ao quadrado, então é um pouco mais complicado, mas essencialmente vai ser algo do tipo uma série, tá ok? Envolvendo algum coeficiente que envolve esse v ou v produtos desses v's e funções de n pontos de uma teoria livre. Essas funções de n pontos de uma teoria livre a gente sabe calcular, então a gente sabe calcular isso, conhecendo isso daqui, é só substituir e obter o resultado do termo correspondente à nossa expansão perturbativa. Tá ok? A gente sabe representar isso aqui graficamente também, em termos daqueles objetos que são linhas, que são objetos que a gente denomina por propagador. Então vamos representar esse tipo de coisa graficamente também. E a convenção que a gente adotou na aula passada era a seguinte: vou fazer no caso de um vamos pegar um caso de Só antes de tudo, ali as tuas variáveis de integração agora ganharam linha com a tua convenção, né? a variável de integração ganhou linha. Só que se for fazer o V, que vai aparecer com linha, né, talvez dê diferença. Aqui também. Isso. Obrigado. E vamos convencionar uma notação para esses objetos que faltam aqui também. De forma que esse termo todo admite uma representação diagramática. E a nossa convenção foi a seguinte: essa integral d4 dx1 até dxk de uma certa função v de k x1 até xk y, isso daqui possui uma representação diagramática dessa forma. Eu tenho um certo x1, um certo ponto, x2, um certo ponto, x3, um certo ponto, xk, tá ok? Todos esses pontos deles saem linhas que convergem no ponto y, tá ok? Bom, aqui eu teria todas as linhas intermediárias entre x3 e xk. Então, a esse tipo de objeto, a gente denota uma representação desse tipo, que é o que a gente chama de vértice. Tá ok? Então, dada uma ação de interação, a gente sabe calcular esse objeto e possui uma representação diagramática para isso. A gente estudou, fez rapidinho um exemplo específico também, que seria um dos, por exemplo, se a gente considerar dos termos que aparecem na expansão perturbativa de uma função de um ponto em uma teoria que possui esse termo cúbico na ação de interação, vamos pegar aqui, ou seja, vamos supor que existe na ação de interação um termo cúbico nos campos e que eu estou interessado no primeiro termo dessa série perturbativa para uma função de um ponto. Eu vou ter um objeto do tipo, pensando aqui, um produto temporalmente ordenado desse tipo. Digamos que eu queira isso daqui. Desculpa. Um dos termos, vamos colocar esse tipo de objeto, ele contém um dos termos desse tipo de objeto, vai ser algo do tipo uma integral em y dx1 linha, dx2 linha, dx3 linha, vezes, supondo que exista o termo cúbico, então x1 linha, x2 linha,
linha de y e um produto temporalmente ordenado φ1, φ2, φ1 linha, φ2, φ3. Isso daqui é um valor esperado no vácuo. Mais uma série de termos que poderia aparecer. Né? Aqui é somente um dos termos que aparece nessa expansão. Que isso daqui seria o numerador de uma função de um ponto, de uma teoria interagente, tá ok? E isso daqui no vácuo. Né? E pensando em um dos termos que aparece na expansão, que aparece nesse primeiro termo da expansão, a gente tem um objeto desse tipo. Isso daqui, esse pedaço a gente chama de representado diagramaticamente e esse pedaço também. Vamos escrever isso daqui. A gente tem um zero. Aquele último zerinho, não, desculpa, o primeiro zerinho, esse É zero. Porque isso daqui é o numerador da função de Green. Lembra? A função de Green vai ser isso daqui no vácuo. mesmo com aquele S interação dentro da expressão, Mesmo com essa interação. você considera isso no livre ainda? Isso. A relação que a gente obteve na aula passada, deixa eu reescrever aqui. É que ele abria, né, a ação geral com parte livre e parte interagente e escreveu de uma forma que você tem só a parte interagente com o sanduíche no livre. Por isso que aparece aquele termo embaixo. É uma malandragem. A expressão é essa aqui, né? Aliás, é bonito que ele fez. Tem que ver. A teoria interagente é igual a esse objeto. Uma teoria com a ação de interação aqui, mas isso aqui no valor esperado no vácuo de uma teoria livre, dividido por esse valor esperado no vácuo, também uma teoria livre. O ponto é, a gente pega aqui um objeto que a gente não sabe calcular e expressa em termos de coisas que a gente sabe calcular, porque o teorema de Wick diz como calcular. Tá? Só mais um ponto aqui. Embora eu tenha denotado x1, x2, x3 até xk, esse tipo de objeto não depende dessas variáveis. A gente está integrando nessas variáveis. Aqui é só para, na nossa representação diagramática, saber quais as integrais que a gente tem que realizar. Ok? Bom, então, representando isso daqui em termos de diagramas, esse termo da integral vezes o vértice vai dar algo do tipo um certo x1 linha, x2 linha, x3 linha, vezes, agora todas as permutações dessa função, todos os termos dessa função de 4 pontos. São eles x1 até x1 linha, x2 linha até x3, mais x1, x2 linha, x1 linha, x3 linha, mais x1, x3 linha, x1 linha, x2 linha. Tá ok? Todo mundo representado diagramaticamente agora. Então, vamos fazer esse produto. A ideia é que, como a gente está integrando, essas integrais que aparecem, em termos diagramáticos, se traduzem na junção dos pontos que contém a mesma variável. Ok? Então, realizando esses produtos, a gente vai obter como resultado algo dessa forma. x1, que vem até um certo x1, isso daqui seria o produto, pegando esse propagador, colocando aqui, e esse outro propagador vai juntar esses dois pontos. Então eu tenho, isso daqui vem até um certo ponto, que é o nosso ponto y, né? x2
x3 linha e fecho isso daqui. Mais x1. Bom, o x1 sempre vai ficar livre porque não aparece nenhum x1 aqui. Ok? Então, x1 sempre vai ficar como um ponto externo. Até x2, y, x1, linha, x3, linha, mais x1 até x3, linha, y, x1, linha, x2, linha. Tá ok? Isso daqui a gente vai convencionar, ao invés de ficar escrevendo todas essas permutações, aparecem 3 gráficos desse tipo, então a gente coloca um fator 3, o ponto x1, que é o ponto externo, e fecha aqui esse loop. Tá ok? Isso daqui tem que ser entendido, esse 3 vezes esse gráfico significa todos esses gráficos aqui, a soma de todos os gráficos. Okay? Eventualmente eles podem não ser iguais, dependendo da estrutura do vértice. No caso de uma teoria uma teoria φ3, por exemplo, os vértices são iguais, dependendo da simetria do seu vértice. Ok? Depois você vai falar sobre a simetria do vértice? Um pouco. Eu vou fazer depois o exemplo do φ4 ali, mas a gente vai falar de vértice um pouco mais complicado. Falar explicitamente de alguns vértices, né? No curso 2. Achando que são iguais, mas a gente coloca esse 3. Tá, mas, bom, se você tiver um vértice completamente simétrico, na troca de todos os pares, todos eles vão ser iguais. Mas se você não tiver simetria completa, eventualmente eles podem não ser iguais. Um vértice simétrico vem de onde? Da nossa teoria? Bom, depende da simetria que você tem aqui na troca dos campos. Esses campos, não são, embora eu esteja notando como um φ, está com cara de campo escalar, não é necessariamente um campo escalar isso daí. Tá? Pode carregar uma representação. Depende da natureza vetorial. Isso. Porque, bom, se isso daqui for um campo escalar, Depende das relações de comutação. Depende das relações de comutação, sim. Se isso for um campo escalar comutante, então necessariamente esse objeto aqui vai ser completamente simétrico. Ok? Isso daqui vai matar a parte antissimétrica desse objeto. Mas tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Então, mas vamos assumir a seguinte convenção. Esse fator 3 aqui indica que você tem 3 gráficos e você tem que escrever a soma de todas as permutações. Tá? Isso daqui tem que ser entendido como isso. Tá? Bom, agora sim tu começa a parte nova. Eu tinha parado eu tinha parado nesse ponto na nossa aula passada. E, bom, acho que ficou mais ou menos claro qual é o procedimento. A gente tem uma função de Green interagente, a gente consegue relacionar isso com valores esperados no vácuo de teorias livres. Tá? Esses valores esperados no vácuo têm que ser calculados de forma perturbativa, porque a gente tem uma exponencial da ação de interação. Então você tem uma série perturbativa nessa ação de interação. E a gente consegue colocar todos os elementos dessa série perturbativa em termos de vértices. Sempre vai aparecer aqui um produto de, ou um vértice ou um produto de vértices, multiplicado por uma função de n pontos. Essa função de n pontos da teoria livre pode ser calculada em termos diagramáticos, em termos de propagadores, tá ok? E no final das contas, na hora que a gente fizer o produto, esses vértices se juntam com os propagadores. Então, esse procedimento ele é geral. Espero que com esse exemplo tenha dado para convencer mais ou menos como que funciona, mas
esse procedimento ele é geral e permite uma forma muito simples, muito prática de se calcular gráficos, se calcular funções de n pontos. Vamos primeiro focar no caso do numerador ainda. A gente fala qual é o efeito do denominador. Em geral, a ideia é a seguinte: esse produto temporalmente ordenado, x1 até xn, é exponencial da ação de interação, isso daqui calculado, o valor esperado no vácuo, isso daqui pode ser escrito como sendo um somatório. Eu vou somatório em n, indo de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial. Esse fator 1 sobre n fatorial eu estou colocando por conveniência e está associado com o fato de ter uma expansão exponencial aqui nesse valor esperado do vácuo. E multiplica um certo x de n, onde n é colocando uma dependência, né? Em n, onde n é o valor da função de n pontos, e m. Tá ok? E esse objeto aqui, ele tem que ser entendido, ele deve ser entendido como sendo o seguinte, em termos diagramáticos, como sendo o seguinte objeto: o x de n, isso daqui representa a soma sobre a soma de todos os gráficos, permitidos com n pontos externos e n vértices. Ou seja, dado esse objeto que vai do numerador da função de green de n pontos de uma teoria interagente, a gente pode expandir isso em termos de uma série, em que cada termo da série vai ser representado por algum gráfico ou por uma soma de gráficos, sendo que isso daqui envolve a soma de todos os gráficos permitidos. Já vou dizer o que eu quero dizer, já vou estabelecer o que significa permitido, que envolve n pontos externos. Pontos externos são pontos desse tipo. Então, o x1 nesse caso? x1 ou são os pontos que aparecem no argumento do lado esquerdo dessa equação, ok? Que são os pontos que isso daqui vai te dar em termos de expressão matemática, vai te dar uma função dependente de n pontos, então são esses n pontos. E cada termo desse somatório vai estar associado com um certo valor de n, e cada gráfico desse termo pode conter somente o número de vértices correspondente ao termo que você está trabalhando na sua série de expansão. Falta estabelecer as regras que definem o que são gráficos permitidos. Com gráficos permitidos, a gente quer dizer o seguinte, vai estabelecer os seguintes critérios.
somente os pontos x1, xn podem ser pontos externos. Ok? São ao todo 4 regras aqui. Somente os vértices presentes na ação de interação presentes em SI podem ser utilizados por exemplo, se eu tenho uma ação de interação que contém um termo cúbico e não contém nenhum termo quártico, nenhum termo potência quinta e assim por diante, contém só um termo cúbico. Isso significa que só aquele vértice com 3 linhas que pode ser utilizado. Se a minha ação de interação tiver só um termo quártico, eu posso usar um vértice de interação desse tipo, um vértice desse tipo, e assim por diante. Se a minha ação de interação contém o termo cúbico e quártico, posso usar esse vértice e esse vértice. A ideia é essa. A potência que aparece, a potência de campos que aparece na sua ação determina qual tipo de vértice que está presente na teoria. Sim? Podem ser. É que eu sei que se você Podem ser. depois você vai achar ruim, Obrigado. eu vou ficar avisando agora. Valeu. A terceira regra é de que gráficos conexos podem ser gráficos conexos e gráficos desconexos podem ser utilizados. Já explico quem são eles. Conexos e gráficos. Desconexos. São válidos. E por fim, gráficos contendo folhas de vaca são válidos. Isso é uma interpretação de um gráfico desconexo. Já falo. Ah, Já explico as palavras que ficaram faltando. Quando tu coloca uma regra quarta dessa, tu já está levando em conta que eles vão sumir com a normalização. Né? Não, aqui ainda não. Não, digo assim, você está deixando eles entrarem porque você sabe que aquele fator está Eles vão embaixo da aparecer. conta. Não, se Né? você fizer a conta, eles vão aparecer. Entendi. Se você fizer as contas, eles aparecem. Se você... Nesse caso não apareceu nenhum, mas se você pegar uma função, por exemplo, uma função de 2 pontos, Os pontos já aparecem. e fizer essa conta, você vai ver que vai aparecer gráfico que corresponde ao que a gente vai chamar aqui de bolha de vaca. Ok? Gráficos contendo áreas do tipo bolha de vácuo,
Aqui pensa, ou seja, isso daqui que a gente estabeleceu foi um conjunto de regras para expansão diagramática desse objeto, que é o numerador daquela expressão que relaciona, que nos dá a função de Green. Essas regras, elas só ilustram, quando você faz mesmo o cálculo na mão, mesmo você usa o teorema de Vick, aí só vai aparecer gráficos desses tipos. Isso. Ou você já está excluindo alguns. Então, todos os gráficos que aparecem são só os dados por essas regras. Todos os gráficos que aparecem são dados por essa regra. São os dados por São. essas regras. Se você fizer a conta, você vai ver. São exatamente isso. A ideia é, eu não conheço nenhum tipo de demonstração para isso, mas a ideia é, aquela expressão que a gente estabeleceu envolve propagadores, envolve vértices. E se você olhar para a expressão, o que você vai perceber? Você sempre tem integral nos pontos que são internos, né? Os vértices que aparecem são só os vértices que estão na ação, aquelas funções V só aparecem quando elas estão na ação, ok? E sempre vai ter uma dependência. O resultado sempre depende de argumentos, desses argumentos dos pontos x1, x2 até xn. Ok? Então, a ideia é de forma intuitiva mesmo, não é muito. Não sei se tem uma demonstração para isso, é uma construção intuitiva. Tá? Só que estabelecendo aqui o dicionáriozinho. Bom, primeiro, deixa eu colocar aqui no dicionário. Vou explicar algumas palavras que aparecem aí. A primeira palavra é ponto externo. Ponto externo. Bom, considere, por exemplo, um gráfico desse tipo. x1, x2, x3, x4, x5, x6. Para um gráfico desse tipo, os pontos externos são x1, x2, x3 e x4, e pontos internos x5, x6. Ok? Essa é a noção de ter um ponto interno e um ponto externo. Bastante intuitivo. Gráficos conexos e gráficos desconexos. Considera, por exemplo, um gráfico. Vou colocar dois gráficos aqui e a gente classifica. Esse gráfico e digamos que eu tenho esse gráfico, isso daqui é um gráfico, isso daqui é outro gráfico. Okay? Isso daqui é um gráfico conexo. Porque todas as partes estão conectadas entre elas. Isso daqui é um gráfico desconexo, onde eu tenho partes que não estão conectadas. Não tem nenhuma linha ligando essa parte a essa parte. É como se a partícula que está associada à parte de baixo não tivesse interagindo como para se cima, né? algum processo que está ocorrendo aqui independe do processo que está ocorrendo aqui. De repente poderia ser no sentido que não são causalmente conectados? Não depende nem da questão de causalidade nesse caso, mas não, você vai ter por exemplo, pensa em termos de matriz S. Você vai ter um processo, um feixe num dado experimento e outro feixe, e esses dois feixes não interagem entre si. Não é nem por uma questão de causalidade ou não, mas pode ser, por exemplo, uma separação, mas não uma separação que
Não, isso. E por fim, o que falta gráfico na parte tipo bolha de vácuo. Bolha de vácuo, um exemplo, é algo assim. Um gráfico que não tem nenhum ponto externo. Okay? O gráfico não precisa ser inteiro bolha de vácuo. O que a gente está permitindo aqui é gráfico com parte bolha de vácuo. Você pode ter isso daqui multiplicado por um propagador, por exemplo. Isso daqui multiplicado por isso. Seria um gráfico desconexo contendo parte bolha de vácuo. Ok? Bom, então... Tá ok. A gente tem aqui um conjunto. Só aquele último do gráfico desconexo, aquele de baixo aqui seria uma bolha de vácuo? Não, tem ponto externo. Tem ponto. Tem Ah, ponto, tá. Ah, tá. Eu poderia ter Quando isso você aqui em vez disso multiplicar, aqui, quer dizer, por exemplo. Entendi. Isso daqui é um gráfico desconexo. Tá. Se isso tudo for um gráfico só, isso é um gráfico desconexo contendo bolha de vácuo. Bolha de vácuo, tá. Isso daqui é um gráfico desconexo sem bolha de vácuo. Tá? Então a gente tem uma expressão que permite representar diagramaticamente esse tipo de termo para cada ordem perturbativa. Ok? A questão é, para cada, em geral, tipicamente, né, a gente tem para cada vértice carrega consigo uma constante de acoplamento e a gente faz uma expansão perturbativa em termos dessa constante de acoplamento. Tá? Então, por exemplo, um vértice se essa constante de acoplamento for pequena, um gráfico com dois vértices vai ser menos relevante do que um gráfico com um vértice só. Você tem alguma coisa ao quadrado somando com alguma coisa à primeira potência. Se essa coisa for pequena, a primeira potência é mais relevante. Ok? Uma coisa que eu não lembrei. Ali você apontou aqueles, os dois nozinhos da bala. Isso. São vértices. Sim. Mas são pontos internos. São pontos internos. Então, como que tem um vértice que não é ponto interno ou um ponto interno que não é vértice? Não, o ponto interno ainda aparece no vértice. Tá. Posso usar como... Sim. É que aqui era só... O objetivo aqui era estabelecer os... Diferença do externo e interno. Não, valeu. Essa nomenclatura eu nunca vi por aí. Eu estou introduzindo só para a gente... Essa foi a forma recente que eu pensei... Isso são as regras de Feynman? São as regras de Feynman. Pô, então bota fanfarra nisso. Bota Não, letra calma. grande. As regras de Feynman eu ainda vou... É a regra de Feynman para esse... Tá. A gente vai chamar de regra de Feynman o objeto completo. Tudo bem. Okay? Mas, no fundo, é isso. Você tem um conjunto de gráficos de Feynman, que são construídos de acordo com um conjunto de regras de Feynman. Tá? Regras de Feynman para esse objeto aqui. Tá. Então, vamos calcular uma expansão, uma dada série perturbativa para um tipo específico de interação. Vamos considerar uma teoria que possui somente o termo cúbico na ação de interação, ou seja, isso daqui é diferente de zero. Isso daqui é diferente de zero. E vou colocar isso aqui como um exemplo, né? E dk e ficar isso daqui igual a zero, onde k é maior do que 3. Ok? Ou seja, minha ação de interação contém somente o termo cúbico. Isso daqui está associado com um vértice desse tipo, tá? x1, x2, x3, não sei.
y. E é isso. Tá? Vamos calcular os... Deixa eu ver até onde que eu fiz. Os dois primeiros termos da expansão perturbativa de uma função. O denominador correspondente a uma função. O numerador correspondente a uma função de 2 pontos. Ok? Vou pegar aqui e calcular esse objeto então. Φ x2 exponencial. Isso daqui vai ser igual. Bom, vai ter um termo x de 2, 0, 2 pontos externos, nenhum vértice, mais x de 2, 1, 2 pontos externos, um vértice. Tá? Isso daqui não é possível com uma função de 2 pontos com aquele tipo de vértice. Você não consegue construir nenhum vértice com esse tipo com essas regras. 2 pontos externos e um vértice triplo. Okay? Se você tem um vértice triplo, você precisa sempre de 3 propagadores. Então isso daqui não contribui, é igual a 0. Mais 1 sobre 2 fatorial, 2 pontos externos, 2 vértices, e assim por diante. Ok? Esse primeiro termo, vou trabalhar um pouquinho com ele. O primeiro termo é sem graça, mas vamos lá. 2 pontos externos, nenhum vértice. A única possibilidade, um propagador. Ok? Agora o segundo termo da contribuição. Vai ser algo do tipo. Está valendo 2 pontos externos e 2 vértices. Ou seja, eu tenho que fazer todas as combinações envolvendo 2 propagadores aqui, 2 vértices, e eu posso usar propagadores aqui dentro para conectar isso. Ok? Então, a primeira possibilidade nossa vai ser algo desse tipo. Eu tenho um x1, x2 e 2. É 2, 2. oi? x2, 2. x2, 2. Obrigado. Eu tenho x1 até x2. Bom, esse x1, eu escrevo um propagador até um certo x1 linha, onde eu vou colocar um vértice, que vai até x2 linha, x3 linha, um propagador até x2 duas linhas, propagador até x3 duas linhas, um vértice, x1, não, desculpa, x1 duas linhas e um propagador conectando isso daqui. Esse tipo de gráfico pode ser escrito com outras 35 permutações, mais 35 Porque permutações. Okay? Você pode vir aqui, por exemplo, a primeira perturbação seria troca x1 com x2. Depois eu posso vir e troco x1 com x3. E assim por diante. Tá? O total dá 36 gráficos. Mais. Tem um gráfico desse tipo. X1. Bom, deixa facilitar
anotação, eu não vou escrever, não vou rotular os pontos externos e vou usar aquela convenção nossa de que vai ter um fator na frente indicando o número de gráficos completos. Então esse primeiro gráfico, ele tem um fator 36 e é algo desse tipo aqui. Um vértice e outro vértice aqui. Tá? Ou seja, eu tenho aqui 36 gráficos, 36 formas de escrever esse gráfico aqui, de acordo com onde estou colocando os pontos internos. Ok? Com permutações dos pontos internos. Então isso daqui é um objeto que segue x1, vem até x2, tem um loop aqui dentro e 36 formas de escrever isso daí. Ok? Mas esse gráfico aqui também pode ser escrito de 36 formas diferentes. x1, x2, tem um vértice e um outro vértice aqui. Ok? Todo mundo concorda que esse gráfico também é primitivo, né? Duas linhas, dois pontos externos e dois vértices. Mas agora eu posso ter um ponto externo aqui e um objeto desse tipo. No fundo é o produto daqueles vértices que a gente obteve no caso da função de um ponto, né? Nesse primeiro exemplo nosso. Esse tipo de vértice pode aparecer 18 vezes. Esse tipo de gráfico pode aparecer 18 vezes. Veja que é um gráfico desconexo. Os dois primeiros são gráficos conexos, esse daqui já é um exemplo de gráfico desconexo. Mas, agora eu tenho mais 9 formas de escrever algo desse tipo. E um propagador aqui. Mais um gráfico desconexo. Esse aqui, além de ser desconexo, contém uma bolha de vácuo, um termo que não tem nenhum ponto externo. Ok? Mais 6 permutações de gráfico desse tipo aqui. x1, x2 e um objeto assim. Ok? 2 vértices, 2 pontos externos. Também é um gráfico desconexo, também contém bolha de vácuo. Tá? E para por aí. No total deram quantos? Um monte. Quer dizer, a gente tem que ter a criatividade. Mas então, tem uma coisa, vamos lá. No total daqui dá 36 mais 36 dá 72, certo? 90, 105. 105 é 8